Muito bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Web Talk sobre benefícios fiscais ao investimento, uma iniciativa da UNIT em parceria com o ECO. Hoje vamos falar do Sistema de Incentivos Fiscais em Investigação e Desenvolvimento Empresarial, ou CIFID, e em particular sobre a possibilidade de recorrer a este benefício através de fundos de investimento em investigação e desenvolvimento. Vamos abordar o que são estes incentivos e como podem ser usados pelas empresas. Vamos ouvir o testemunho de um caso prático da sua implementação. Vamos também perceber quais as vantagens de optar por fundo de investimento e como o fazer, e ainda perceber a importância que estes fundos têm para as empresas inovadoras que, através deles, recebem financiamento. Para esta conversa, tenho o gosto de ter comigo Ricardo Val, coordenador comercial da Unit, António Damas, CEO da Biofrescos, uma empresa de referência na produção e distribuição de produtos alimentares congelados, Tomás Peixe, Head of Innovation Funds da gestora de fundos Lince Capital, e João Oroso, CEO da Leadseye, uma empresa de tecnologia para a aquisição de clientes e geração de leads. Ricardo Val, vou começar por si e propunha que começássemos, e lhe pedir isso, por explicar de forma breve o que é o CIFID, que vantagens tem para as empresas e como é que elas a ele podem recorrer. Muito bom dia, André. Obrigado pela oportunidade de partilharmos aqui um pouco da informação com os empresários nacionais que têm interesse nesta matéria. Bom, antes de mais, o CIFID é um incentivo fiscal que apoia a investigação e desenvolvimento efetuado pelas empresas nacionais. O objetivo máximo, eu diria, que é aumentar a competitividade das empresas, em primeiro lugar, apoiando o esforço e o investimento que as empresas fazem nas atividades de ID. E como é que é feito esse apoio? Através de uma dedução à coleta em sede de IRC. De forma muito direta, a dedução à coleta tem uma taxa base de 32,5% e tem um acréscimo de 50 pontos percentuais às despesas realizadas face à média aritmética dos dois exercícios anteriores. E para demonstrar de facto esta vontade de apoio, o limite do benefício é 100% do valor da coleta, ou pode ir até 100% do valor da coleta. Quem pode aceder a este benefício? Basicamente, empresas sujeitas a IRC com lucro tributável não determinado por métodos indiretos e, não esquecer, não ser devedor ao Estado nem à Segurança Social. Basicamente, eu diria que, de forma muito resumida, é um forte apoio estatal via benefício fiscal a todas as atividades de investigação e desenvolvimento. Sendo que existe esta particularidade de poder aceder a este benefício investindo em fundos de investimento. Sim, é verdade. Do conjunto de despesas elegíveis, onde naturalmente se destacam para as empresas que promovem atividades de ID, despesas com o pessoal, mas do conjunto de despesas elegíveis está também previsto todos os contributos para fundos destinados a financiar a investigação e desenvolvimento. Dito de outra forma, uma empresa pode beneficiar do CIFID porque desenvolve as atividades de ID dentro de portas, mas também porque faz investimento em fundos destinados à investigação e desenvolvimento. Fundos esses que depois serão a alavanca do financiamento das atividades de ID noutras empresas. Enfim, uma das empresas justamente que recorreu a estes apoios e ao investimento em fundos é a Biofrescos. António Damas, ia-lhe pedir que partilhasse connosco como é que foi a experiência da Biofrescos com o investimento, enfim, no processo de recorrer ao CIFID e também a esta modalidade dos fundos de investimento. Recorrer ao CIFID era uma coisa que já fazíamos com regularidade numa das fábricas que temos, que é a Faster. Neste caso, investimento com participação e apoio ao investimento próprio.
Fizemos já várias candidaturas ao longo de vários anos e mesmo este ano vamos ter novas candidaturas, neste caso até das duas empresas de programas próprios de desenvolvimento interno. O recurso, nós estávamos já familiarizados naturalmente com este programa do CIFID. Os objetivos gerais, naturalmente, para a nossa sociedade, pode ser empresarial e para o país, são relevantes. E, portanto, isso é uma vantagem complementar para quem investe em Portugal, mas obviamente que a aplicação em fundos de investimento resulta de um produto financeiro, em primeiro lugar, e depois o incentivo fiscal é atrativo. E estas são as duas primeiras razões, para além do enquadramento geral. Na verdade, são dois caminhos. Aquele que nos interessa mais, acima de tudo, ainda é o apoio à investigação própria e ao desenvolvimento das nossas atividades que nos permitem criar outros negócios, outras famílias de produtos, etc., etc., e sustentar a longo prazo a atividade das empresas e dar-lhe resiliência para lidar com as adversidades que todos temos. Portanto, esta possibilidade de recorrer ao CIFID tem contribuído para reforçar essa aposta de biofrescos na inovação e no desenvolvimento. No nosso caso, os fundos de investimento CIFID é uma opção financeira e fiscal. Nós pagamos muito IRC desde sempre. A Biofrescos, nos 25 anos de existência, sempre pagou IRC, sempre teve lucros e sempre pagou IRC, e, portanto, poder ter aqui algum benefício, contribuindo, neste caso, com valores aplicados em fundos de investimento gerais, que serão depois utilizados em empresas de outra dimensão que não a nossa e que necessitem de volumes de capital maiores, é uma questão importante para nós. Portanto, atenuar um bocadinho a fatura fiscal que pagamos ao longo de todos estes anos. O outro produto, que é o apoio à investigação própria, para nós é mais atrativo, porque esses processos de desenvolvimento irão produzir efeitos ao longo de muitos anos, esperamos nós. Cada vez que embarcamos num projeto, esperamos que ele vá gerar receita e proveitos a longo prazo. E este apoio no início, quando é tudo caro, é tudo penoso, no início destes projetos, os custos são elevados, as despesas, alguns equipamentos específicos que têm que ser comprados também são pesados, e na verdade o produto em si é muito interessante, mesmo para PMEs como as nossas, e são práticos de utilizar. Naturalmente nós recorremos aqui ao prestimoso apoio da UNIT, desde sempre, e que nos tem ajudado nas candidaturas, e portanto é fácil, é só ter os parceiros certos, os consultores certos para este tipo de coisas. Nós temos que fazer o resto. O desenvolvimento interno é feito com apoio do nosso pessoal especializado e, por vezes, também de consultores externos especializados em cada uma das áreas onde estamos a trabalhar. E esta questão, a vantagem fiscal e o apoio é interessante, independentemente de nem sempre isso não tem um efeito direto na modelo 22 de cada ano, mas como isto tem também a vantagem de poder ser deduzido ao longo de vários anos, fica aí o benefício para impactar nos resultados da empresa. Tomás Peixe, a Lince é uma gestora de fundos, nomeadamente destes fundos de investimento em inovação. Quais são as vantagens para as empresas de optar por esta solução para tirar partido do CIFID? Bom dia a todos, e queria em primeiro lugar agradecer aqui ao Jornal Eco e à UNIT a iniciativa e poder aqui falar um bocadinho sobre os fundos CIFID. Relativamente às vantagens de investir nos fundos CIFID, eu acho que aqui o Dr. António da Biofresco já tocou em muitos dos pontos que nós costumamos focar e quais são vantagens claras. Eu acho que em primeiro lugar, e a grande vantagem, é do ponto de vista económico. Ou seja, eu acho que é um produto que tem uma rentabilidade que pode ser muito elevada para os investidores, e é uma rentabilidade que junta aqui dois mundos. É o mundo do benefício fiscal,
portanto, é um mundo que não pode ser descurado e o Estado dá aqui, de facto, um benefício que é muito significativo, que vai até 82,5% daquilo que as empresas investem neste fundo, ou seja, em termos práticos, estamos aqui a falar de uma empresa que invista 100 mil euros no nosso fundo, o Estado dá-lhe um crédito fiscal de 82.500 euros para abater diretamente ao IRC que tem a pagar, ou seja, quer dizer, no momento zero, ele quase que recupera a totalidade do seu investimento, e ainda assim ele fica com as unidades de participação no valor de 100 mil euros num fundo esse que vai ser gerido por profissionais e que se espera que também ele tenha aqui um retorno financeiro. Ou seja, o nosso objetivo enquanto sociedade gestora, nós não somos aqui uma empresa de incentivos, somos uma sociedade gestora de fundos de investimento. O nosso objetivo é pegar nesses 100 mil euros, ir à procura no mercado das melhores oportunidades de investimento e alocar bem esse dinheiro para que daqui a 8 anos possamos estar a devolver com retorno aos nossos investidores. E esta eu diria que é a primeira grande vantagem. A segunda vantagem é que ao estarem a investir nestes fundos, também estão a contribuir para o desenvolvimento do país e da nossa economia. Eu acho que hoje em dia é claro que quanto mais as empresas e quanto mais os países investem em investigação e desenvolvimento, mais competitivos se tornam, num mundo cada vez mais global, e Portugal está muito atrasado face à média da União Europeia. A própria União Europeia está muito atrasada face a economias mais competitivas, como os Estados Unidos, Japão, a própria China. Então é crítico, que os Estados criem este tipo de incentivos e, dois, que as empresas adiram a este tipo de incentivos. Pronto, eu acho que esse fator também é aqui um fator diferenciador e é uma vantagem a fazê-lo via fundo. E em terceiro, e por último, a simplicidade do processo. Ou seja, é um processo bastante simples, o do investimento no fundo. Na prática, as empresas têm de tomar a decisão de investimento e depois é preencher alguns documentos, um boletim de subscrição, uns questionários de Know Your Customer, e depois o processo é muito simples, é fazer uma candidatura na ANI e depois introduzir a dedução à coleta na sua modelo 22 e tem logo acesso ao benefício. Uhum. Há alguns critérios necessários para este investimento ser elegível? Existe, da parte das empresas, são os critérios que o Ricardo há pouco mencionou, ou seja, têm de ser empresas que tenham lucros e que por isso tenham IRC a pagar, e têm de ser empresas que não tenham dívidas nem ao Estado nem à Segurança Social. Isto são requisitos do lado das empresas. Do lado dos fundos, existem aqui dois requisitos. O fundo tem de estar registado na CMVM e tem de ter uma política de investimento que cumpra com os critérios da ANI. Que critérios são estes? Basicamente, nós só podemos investir em empresas que sejam empresas portuguesas, com um forte cariz de ID e que tenham um certificado de idoneidade passado pela ANI. Pronto, o nosso fundo, inclusivamente, já tem uma pré-certificação pela ANI, uma declaração de conformidade em que o nosso fundo cumpre com estes requisitos. Isso, obviamente, é um conforto grande para os investidores no momento de tomar a decisão, porque sabem que o fundo já cumpre com esses requisitos. Tirando isso, não existe mais nada. Muito bem. João Oroso, a Lidzai recebeu, enfim, capital de destes fundos. Como é que o CIFID e os fundos de investimento associados a este regime tiveram aqui, de facto, um papel importante no financiamento da atividade da Lidzai? O CIFID, como medida de apoio à investigação e desenvolvimento, para nós é fundamental porque diria que 90% do nosso investimento é em investigação e desenvolvimento. Não é? Portanto, claramente, para nós teve sempre um papel fundamental a existência do CIFID. Nós estamos como um bocadinho no outro lado da experiência que estava a relatar o António. Não é? Portanto, nós na prática somos receptores de investimento, de fundos de investimento. E neste caso, na última ronda de investimento que nós fizemos, o investidor que liderou a ronda de recapitalização da empresa é um fundo de CIFID, nomeadamente a Liz. Exato. Portanto, a existência destes fundos é muito importante para alavancar esse tipo de empresas. E vê-se, e vejo não só pela minha, não é? Eu vejo cada vez mais o conjunto de investimentos que está a ser possível fazer em Portugal
hoje em dia nas startups portuguesas, nas empresas relacionadas com investigação e desenvolvimento em Portugal, graças a fundos de investimento que têm capital, não é? que têm estas condições do CIFID, que por sua vez originam os benefícios fiscais aos seus LPs. Não é? E eu, pessoalmente, acho que, de um ponto de vista do país, é uma medida fundamental, porque nós corremos um sério risco de ficar o que éramos nos anos 80, não é? Numa ótica quase de outsourcing de ID para o resto do mundo. Há muita ID produzida em Portugal, que na prática depois o seu verdadeiro valor não fica cá em Portugal, o seu verdadeiro valor volta para as empresas-mãe que investem em Portugal, que criam centros de investigação em Portugal, criam centros de desenvolvimento em Portugal. Ótimo, porque formam quadros qualificados, empregam pessoas, mas depois, na verdade, o verdadeiro valor do que é gerado fica na casa-mãe, né? E muito por falta de capacidade das empresas portuguesas de investirem, porque claramente se temos tantas empresas estrangeiras com investimento cá em investigação e desenvolvimento e em centros de investigação, né? Claramente não é por falta de capacidade do país de criar produção, de produzir e ideia de enorme qualidade e tecnologia de enorme qualidade. Na prática, o que falta às empresas portuguesas, e como estava há bocado o Tomás a referir bem, né, que Portugal está na cauda da Europa e depois a Europa, mesmo assim, está atrás de muito investimento que é feito, nomeadamente nos Estados Unidos e na China. É falta de capacidade de Portugal investir e das empresas portuguesas de investir. Portanto, eu acho que iniciativas como o CIFID são fundamentais, seja através dos créditos fiscais diretamente atribuídos às empresas, seja através deste apoio à capitalização de fundos de investimento e, consequentemente, capitalização de empresas como a Lead Design, que é uma startup que, na verdade, precisa de capital para continuar a investir na investigação até rentabilizarmos o suficiente para depois um dia invertermos e sermos nós reinvestidores em fundos de CIFID e poder dinamizar a economia com essa parte. Muito bem. Ricardo, voltava assim para perceber se nos consegue dar aqui uma sensibilidade também sobre se de facto as empresas estão a recorrer cada vez mais ao CIFID e também a esta vertente dos fundos de investimento. Sim, André, nota-se um crescente interesse das empresas nacionais em concorrer ao CIFID pelo desenvolvimento das próprias atividades de ID dentro de portas, por um lado. Por outro lado, também, empresas que não desenvolvem atividades de ID manifestam interesse em fazer o investimento nos fundos de investimento para as atividades de ID. E eu diria que se conseguiu quase criar aqui, a propósito de objetivos nacionais de investimento em ID, uma dinâmica muito própria, quase circular, entre quem tem disponibilidade financeira para fazer o investimento em fundos de ID, que depois, por sua vez, farão e apoiarão as empresas nacionais que desenvolvem atividades de ID com o financiamento necessário para que essas próprias empresas o possam fazer. E sabemos que o reforço do CIFID é uma das medidas fiscais que consta do acordo de rendimentos assinado entre o governo e os parceiros sociais. Portanto, existe aqui a expectativa de que o regime venha até a ser reforçado. Enfim, esse acordo diz mesmo, prevê mesmo uma redução seletiva de IRC para as empresas que investam em ID, reforçando as condições do sistema de incentivos fiscais na investigação e desenvolvimento empresarial, portanto, o CIFID. Portanto, a expectativa é também que venha no quadro do Orçamento de Estado para 2023 já contemplar alterações ao regime. Qual é a sua expectativa sobre o que pode vir de novidades no novo orçamento? Eu pelo que percebi do Orçamento de Estado, as novidades não são nenhumas, ou seja, de toda forma são zero. O que se fala e o que se tem falado, nomeadamente o Ministro das Finanças, deu nota que irá propor uma lei autónoma correlacionada com o CIFID.
E, portanto, essas novidades provavelmente estarão no âmbito dessa proposta de lei autónoma e não tanto no Orçamento de Estado, pelo que me é dado a entender. O que tem sido novidade que não é conversa nova, mas o que tem sido focado mais recentemente são algumas, vou dizer assim, algum cuidado que quer o Secretário de Estado, quer o próprio Ministro das Finanças, e do ponto de vista político está a ser dado também algum relevo a este tema, tem que ver com algum sobreaproveitamento, entre aspas, desta mecânica CIFI de fundos de ID e investimento entre empresas que poderão beneficiar duplamente dessa circunstância. E tanto quanto é público, está a ser feito um trabalho pela AT, nomeadamente junto das entidades gestoras dos fundos, para que, mantendo o espírito do apoio às atividades de ID, por via do CIFID, por via dos fundos, se evitem situações de sobreaproveitamento, eventualmente poderão existir algum tipo de duplo benefício, vamos dizer assim. Portanto, por um lado, uma aposta contínua neste regime, muito clara, mas por outro, tentar, se calhar, por aquilo algumas regras. Sim. Disciplinar e garantir os objetivos. É verdade. O CIFID 2 já colocou algumas dessas regras face ao CIFID original, nomeadamente através de informação posterior, identificando qual o limiar mínimo de investimento que uma empresa deve fazer para ser considerada passível de investimento pelos fundos de ID. Está associado, o Tomás poderá confirmar melhor do que eu, mas eu diria que está associado a pelo menos 7,5% do volume de negócios. Portanto, 7,5% do volume de negócios afeta as atividades de ID para essa empresa ser passível de investimento da parte dos fundos. Essa foi uma das regras e há certamente outros aspectos a considerar e a esclarecer, mas nunca num racional de terminar, mas antes pelo contrário, de dar mais ênfase ainda a quem faz efetivamente as atividades e a quem desenvolve efetivamente as atividades de ID nas empresas nacionais. Porque isso é importante para chegarmos à tal meta dos 3%, não é? De investimento em ID. Exatamente. António, não sei se nos consegue detalhar melhor o processo de recorrer ao CIFID e aos fundos. Como é que é gerido dentro da Biofresco? Como é que uma empresa deve gerir este processo? Os processos são muito diferentes, quer se trate de aplicações em fundos de investimento, quer se trate de CIFID próprio, não é? O fundo de investimento é muito simples, é uma simples aplicação financeira e depois é a gestora de fundos que daí para a frente tem que fazer bem o trabalho e aplicar nas entidades certas esses capitais. No caso dos fundos próprios, do CIFID próprio, o processo é bastante denso, o processo interno tem que ser muito profissional. Nós, quando surge uma oportunidade de fazer um desenvolvimento, ultrapassadas as fases preliminares, naturalmente que avaliamos se ele é passível de ser apoiado por CIFID ou não. Se for esse o caso, estes desenvolvimentos internos, que são por vezes muito longos, por vezes até duram mais do que, no nosso caso, nós preciso lembrar que somos PMEs, não é? Temos projetos de 100, 150 mil euros, 200 mil euros por ano, não são valores muito significativos, mas para nós próprios a existência do CIFID é muito importante. E isto obriga-nos
reforça naturalmente a disciplina que é preciso ter ao longo desse processo interno, registros muito precisos e muito sólidos do trabalho que é feito, porque nós entendemos que quando pedimos um apoio destes, devemos mostrar de forma inequívoca o que é que fizemos com o máximo de detalhe. E por vezes mobilizamos pessoas até só para fazer essa parte do registro da atividade em si, tendo nós depois os técnicos especializados, aqui estamos a falar sempre de engenheiros alimentares, que no dia a dia vão fazendo os desenvolvimentos específicos de cada um desses projetos, não é? O que há aqui para o caso do CIFID é que não basta fazer o trabalho, é preciso depois registá-lo de forma muito sólida e muito rigorosa para que não possa ser questionado o trabalho que foi feito, não é? Isso é uma particularidade que, se eu não tiver para me candidatar a CIFID, focamos no desenvolvimento em si, sem nos preocupar em produzir um relatório sólido e detalhado daquilo que está a ser feito. A candidatura depois, no fim, é feita pela Unit, né? Tem sido feita pela Unit, não é? Mas aí nós fornecemos a súmula de todo o trabalho que foi desenvolvido e depois os meios envolvidos, quer os meios humanos, quer os materiais, os investimentos feitos específicos para esses projetos, e depois a Unit consolida essa informação e formaliza a candidatura junto da ANI. Até hoje correu sempre tudo 100% bem, mas eu penso que isto tem muito a ver com o trabalho de base que nós fazemos quando nos propomos enquadrar um projeto dentro dos fundos CIFID. Muito bem, tem que de facto haver esse trabalho prévio, preparatório todo e de registro, para ter a certeza que a candidatura é bem sucedida. Exatamente. Tomás, isto para os fundos, e pondo-nos do lado de quem investe, significa que também eles têm que fazer um processo de escrutínio sobre onde vão investir o dinheiro que é alocado pelas empresas no âmbito deste incentivo. Como é que é feita essa gestão? Como é que é feita a seleção? Se calhar para as empresas perceberem melhor em que é que estão a investir. Sim, nós temos aqui, ou seja, temos uma equipa de investimento de forma recorrente, vai quer respondendo às oportunidades que nos chegam, e muitas delas chegam-nos diretamente de empresas que têm projetos de ID, que já sabem da existência destes fundos e que tentam financiar essas atividades de ID através dos fundos. E também existe um trabalho grande de proatividade da nossa parte, de nós próprios identificar esses projetos e essas empresas e abordá-las no sentido de podermos realizar investimentos. Depois, como é que funciona o processo em si? Nós temos a nossa equipa de investimento, acaba por analisar as empresas e os projetos em questão, quer de um ponto de vista de indicadores de performance, indicadores financeiros, qualidade da equipa de gestão, possibilidade ou não de escalar o negócio, como é que eles se comparam com os concorrentes. E havendo aqui, de facto, interesse e achando que é uma boa oportunidade, o que acaba depois por acontecer é convocado o Comitê de Investimento da Lince e a equipa de investimento, juntamente com os fundadores ou os sócios promotores desses negócios, apresentam a oportunidade ao nosso comitê e o investimento é aprovado ou não. Caso haja luz verde para avançar com o investimento, depois dá-se aqui o pontapé de saída para a fase negocial. O que é a fase negocial? É basicamente o fundo e a empresa a negociar as condições para que se realize esse investimento. Chegando a acordo, depois dá-se o processo de due diligence. No processo de due diligence, contratamos sempre assessores externos para dar aqui uma garantia que, para além do fundo, mais alguém olha para essa oportunidade e fazemos sempre due diligence legal, fiscal, financeira e, em alguns casos, quando estamos a falar de empresas mais tecnológicas, também aqui uma due diligence técnica. Tendo as conclusões da due diligence todas favoráveis, então passamos para a parte da redação dos contratos e formalizamos o negócio. Um cuidado extra que nós também temos sempre, por ser um fundo CIFID, o que é que também temos sempre de garantir? Temos de preparar um dossiê para caso a ANI nos peça aqui alguma informação sobre o investimento em questão. Temos sempre de ter a declaração de idoneidade emitida pela ANI
sobre a empresa em questão, ou seja, por exemplo, no caso da Leadseye, a Leadseye teve uma fase prévia ao nosso investimento de ir à ANI para que validasse a sua integridade ao nível de investigação e desenvolvimento. Depois temos de ter, como o Ricardo mencionou há pouco, o ano passado foi incluído um novo critério para que as empresas possam receber os nossos fundos, que elas têm de ter um investimento aí desse superior a 7,5% do seu volume de negócios, no ano anterior ao nosso investimento. Também essa declaração tem de ser pedida a todas as empresas nas quais nós investimos. E por último, e também aqui um cuidado extra que nós, Lince Capital, temos, antes de realizar qualquer investimento, contratamos sempre consultores especializados na área de incentivos, empresas, por exemplo, como a iUnit, para irem validar do plano de negócios que as empresas nos apresentam o que é que são custos elegíveis de ideia ou não. Isto porquê? Porque o nosso dinheiro, o dinheiro que nós injetamos nas empresas, tem de ser todo canalizado para investigação e desenvolvimento. E por isso é importante uma fase anterior. Uma correspondência. Exatamente. O que é que nós fazemos com esse estudo? Sabemos até que montante é que podemos investir nessa empresa e temos de dar sempre aqui também margens de segurança. Sabemos que estamos a analisar projeções futuras e que nem todos os custos podem ocorrer, e depois limitamos no contrato a aplicação do nosso dinheiro, esses custos que já foram previamente validados, para garantir que, de facto, todo aquele dinheiro é canalizado apenas para despesas que são elegíveis. Pronto, assim, de uma forma muito resumida, é esse processo que temos aqui internamente para realizar os investimentos. E, enfim, quando as empresas escolhem um fundo para investir, que características é que devem estar atentas? Diversificação do fundo, perceber o nível de risco do fundo. Eu acho que há aqui algumas, se calhar até prévias a essa. Eu diria, em primeiro lugar, eu acho que é importante logo validar se o fundo já tem ou não a pré-certificação da ANI. Isso acaba por ser uma segurança. Muitos dos nossos investidores chegam até nós por causa do benefício fiscal, e por isso é a forma mais segura de ter a certeza de que aquele investimento é elegível. Em segundo lugar, eu diria a credibilidade das sociedades gestoras em questão, ou seja, saber há quanto tempo é que estão no mercado, se estão há muito, se estão há pouco, qual é que é a equipa, qual é que é o track record, se têm outros fundos de investimento para além do CIFID ou se foram sociedades que nasceram só para fazer CIFID. Eu acho que tudo isso são fatores importantes. Depois eu diria que também a estratégia de investimento, obviamente, aí cada fundo tem a sua estratégia e é um pouco ver que estratégia é que os investidores preferem, com mais risco, com menos risco. Nós, por exemplo, temos aqui uma estratégia na Lince Capital de diversificação. Nós diversificamos bastante os nossos investimentos. O nosso primeiro fundo, a nossa ideia é um fundo de 35 milhões, é ter à volta de 20 investimentos, o que quer dizer que não estamos demasiado expostos a cada um dos investimentos. Isso obviamente reduz aqui o risco do fundo. E depois também em termos setoriais, nós estamos muito focados na área da tecnologia e na área da saúde, porque também é aquela onde existe obviamente mais investigação e desenvolvimento e por isso mais fácil da ANI emitir as declarações necessárias e depois de aprovar os investimentos em causa. Bom, depois, por último, eu acho que também é aqui um fator muito importante para os investidores terem atenção, é a liquidez que os fundos têm. Isto porque uma das alterações também do ano passado é que os fundos passaram a ser obrigados a investir 80% do capital em 5 anos, senão os investidores têm de devolver o proporcional do seu benefício fiscal, e por isso é importante aos investidores irem medindo a liquidez dos fundos. Por exemplo, no nosso caso temos 10 milhões mais ou menos de liquidez por investir, o que representa menos risco do que um fundo, por exemplo, que tenha 50, 80, 100, 120 milhões ainda por investir. Para além disso, também podemos ser, obviamente, mais seletivos nas oportunidades a que vamos, temos menos capital e podemos escolher ir só às melhores. Mas porque, enfim, felizmente o universo de empresas investíveis, digamos assim, imagino que tenha vindo a crescer, mas ainda há um desafio, não é? Encontrar um número de empresas... Existe muito espaço. Nós recebemos mais de 200 oportunidades de investimento desde o início do ano. Agora, obviamente, é uma questão de selecionar as melhores e aquelas que são mais viáveis e que poderão representar melhores retornos no futuro. Mas temos vindo a assistir, os fundos CIFID, acho que começaram em 2017, e desde então tem-se vindo a verificar um crescimento muito grande de todo o ecossistema de investigação e desenvolvimento em Portugal, e inclusivamente nos últimos anos já começamos a ver projetos a virem de fora para serem implementados cá.
empresas por exemplo, brasileiras a abrirem já cá a sua sede para receberem fundos, empresas israelitas muito focadas em investigação e desenvolvimento também já começam a abrir cá os seus centros de investigação, e acho que tudo isso obviamente é benéfico para o país. Tomás, só para terminar, há uma ideia da rentabilidade histórica que estes fundos proporcionam? Já há números que se possam dar sobre isso? Não, ainda não existem, os fundos são todos relativamente recentes. Como eu estava a dizer há pouco, o primeiro fundo CIFID é de 2017. Normalmente os fundos têm um período de investimento de 5 anos, quer dizer que ainda todos eles estão em fase de investimento, e só após esses 5 anos começam a fase de desinvestimento. Ou seja, no caso concreto dos fundos CIFID ainda não existe esse histórico que um fundo tenha ido do início ao fim. No caso da indústria de private equity, isso sim já existe muito track record, e em média, obviamente, que bate o retorno no mercado, e sobretudo naquelas áreas onde nós investimos, que é a área da tecnologia e da saúde, acabam por ser aquelas que historicamente também apresentam retornos mais elevados. João, volto a si para lhe perguntar o que é que as empresas podem de facto fazer para garantir que são elegíveis para este tipo de apoios ou de investimentos? Não estamos a ouvi-lo, João. Conseguem-me ouvir? Agora sim. Ok. O que eu estava a dizer é que eu acho que, na verdade, para serem elegíveis não devem fazer nada. Ou seja, ou é um fit ou não é um fit. No nosso caso, nós não fizemos nada especificamente para poder ser elegíveis para CIFID. As empresas têm de investir em IID, não é? Como estava o Tomás a dizer, têm de ter pelo menos 7,5% das receitas investidas em IID, têm de ter, no nosso caso, o nosso plano de investimento em IID contempla cerca de 16 milhões de euros, portanto investimos um valor significativo em IID internamente, em projetos internos de IID, mas na prática isso era decorrente do nosso negócio, não é? Portanto, uma empresa que não é uma empresa que faz investigação e desenvolvimento internamente, não há muito que possa fazer para ser elegível, não é? Nós, no nosso caso, somos elegíveis naturalmente, fazia parte do nosso negócio, independentemente ou não de termos recorrido a este tipo de mecanismos ao nível de investimentos. De um ponto de vista prático, o que tivemos de fazer foi solicitar à ANI, como o Tomás mencionou, foi solicitar à ANI a declaração de idoneidade sobre o nosso investimento sobre a nossa capacidade de realizar atividades de IDE. Portanto, isso já tem que estar, enfim, na estrutura do próprio negócio, não é? Fazer parte daquilo que é o ADN do negócio. Sim, acho que forçar IDE não funciona, não é? Ou faz parte do que é natural da empresa, ou não faz, não é? Estes mecanismos estão evidentemente focados em determinadas áreas, não é? Neste caso em determinados tipos de atividade. Não é por acaso que fundos como a Lince investem maioritariamente em empresas relacionadas com tecnologia, em empresas relacionadas com saúde, porque é evidentemente onde existe mais investigação e desenvolvimento. Exato. Do ponto de vista das empresas, o que é que mais podia ser feito para dinamizar este tipo de regimes e a investigação e desenvolvimento em particular? Estou curioso em entender o que é que vai acontecer com aquela lei para as startups, que agora está muito nas notícias. Estou um bocado curioso em entender o que é que vai sair daí, porque acho que há um conjunto de coisas de flexibilidade laboral e quando se fala em flexibilidade laboral, principalmente na área da tecnologia, não se fala na típica flexibilidade laboral que se falava antigamente. Não é? A minha questão não é conseguir despedir rápido ou algo do género. O meu tema, acima de tudo, é conseguir utilizar os mecanismos certos para reter as pessoas. Incentivos, benefícios como stock options, tipo, em Portugal há muita legislação que não está atualizada para o novo tipo de mercado de trabalho que estamos a assistir, né? Não só com o remote, que é o mais evidente, mas pronto, mas isso foi super acelerado por causa do Covid e também não é evidente como é que vai ficar no fim, mas já tínhamos todo um conjunto de coisas que vinham antes
do mercado de trabalho, que há muita coisa que não está atualizada, não é? O caso das stock options é o mais evidente, não é? Não é óbvio sequer a tributação de stock options que se dê a colaboradores em Portugal, e é algo que é uma boa prática em qualquer empresa nova de tecnologia, para captar talento, principalmente se tivermos de ir fazer contratações internacionais, contratações séniores, etc. O que eu acho que podia ter sido melhor neste processo, portanto, eu gostei muito do processo com a Lince, de um ponto de vista, a Lince também, da nossa experiência, foi um bocado uma exceção. Acho que teve uma capacidade acho que tem uma capacidade de gerir a pipeline de investimento e de gerir a relação com a investida muito, muito acima da média. O Tomás, por acaso, há bocado mencionou o promotor e a equipa de investimento vão ao comitê de investimento apresentar a oportunidade ao resto da empresa. Isso não é comum na maior parte dos fundos. Na maior parte dos fundos, o comitê de investimento é algo interno, que o promotor não é convidado, e esse nível de transparência acho que só acrescenta valor na relação, e esse nível de transparência depois vê-se no resto do processo todo. Mas fora o processo com a Lince, que foi particularmente fácil, o processo com a ANI da idoneidade não é evidente. Ou seja, uma empresa tem de ter uma espécie de uma carta conforto para a ANI de duas entidades do sistema tecnológico e científico nacional, se não me engano, acho que é assim que se chama. Na prática são universidades e centros tipo o INESC, etc. Nós, por acaso, até tivemos 3, não é? Nós, do ponto de vista do lead design, não tivemos grande dificuldade, porque era gritantemente evidente o fit, mas os requisitos não são nada pragmáticos. Ou seja, não é absolutamente evidente o que é uma empresa idónea para exercer atividades de ID. Não é absolutamente pragmático. Tem de se apresentar os projetos que se fazem, mas mesmo assim não é preto no branco o que é ou não elegível, o que é ou não. Nem é o que é ou não elegível para efeitos de CIFID. Isso até é o que é ou não considerado a atividade necessária, ou os recursos necessários, ou as skills, ferramentas, seja lá o que for, necessárias para ser considerada uma empresa idónea a nível de ID. Não é? Novamente, no caso da lead design não foi um problema, nós tínhamos de ter 2, até tivemos 3, porque falamos logo com 3 entidades, caso tivéssemos alguma dificuldade com alguma, e as 3 não tiveram dúvidas. Mas até já acompanhei processos de outras empresas e tudo na mesma tentativa, e acho que o processo devia ser muito mais evidente, devia ser mais pragmático. O que é pedido às empresas? Com regras mais claras, mais objetivas, se calhar. Sim, regras mais objetivas, mais pragmáticas, claramente. Preto no branco, rácios de recursos com investimento desejado, não sei, níveis de formação, não sei o que é que pode ser uma métrica válida, mas eu sei o que é que me auditaram, não é? Para me dar a idoneidade, e na prática foi entender o perfil da equipa, até que ponto é que essa equipa conseguia realizar o investimento a que nos propunhamos, etc. Mas mesmo isso foi tudo numa ótica de acho que, não é? Não havia um pragmatismo evidente de não, faço este ou é aquele. Não? Muito bem. Fica aqui um conselho para melhorar esse processo no futuro. Ricardo, se calhar para fecharmos, voltava a si, só para nos dizer, há ainda muitas empresas que de facto não recorrem ao CIFID. Por que é que isso acontece? O que é que podia ser feito para incentivar mais empresas a recorrer? Há empresas que não recorrem ao CIFID porque elas próprias desconhecem que desenvolvem atividades de ID. Esta é uma realidade muito transversal que eu e os meus colegas encontramos de norte a sul. O que é que eu quero dizer com isto? Determinada PME desenvolve de forma natural, já existe lá dentro da empresa esse hábito, atividades passíveis de enquadramento em ID, desconhecendo que o fazem. Porque para eles, para esses empresários e para essas equipas que procuram resolver e encontrar soluções para novos produtos ou novo processo, quase que entendem aquilo como um dia-a-dia, uma dificuldade do dia-a-dia normalíssimo, e por desconhecimento
não tem esse enquadramento nas atividades de ID, logo não concorrem ao CIFID. A recomendação que eu deixava aqui, em jeito de nota final, é que os empresários permitam-se eles próprios a procurar a Unit e outras consultoras para, num trabalho conjunto, percebermos se de facto há matéria dentro dessas empresas para uma candidatura ao CIFID. Portanto, em resumo, há empresas que fazem ID, há empresas que desconhecem que o fazem, logo há empresas que não estão a obter o incentivo associado a essas atividades. Bem, com este apelo do Ricardo, enfim, para as empresas de facto estarem mais atentas a investigações do evento que se calhar fazem, e fazem certamente dentro de casa, mas que não valorizam no âmbito destes incentivos fiscais, terminamos aqui a nossa Web Talk. Enfim, julgo que ficamos aqui com um bom panorama sobre como funciona este sistema de incentivos, o papel que pode ter o recurso aos fundos de investimento e, por um lado, também do lado das empresas, o que é que elas têm que fazer para, de facto, serem elegíveis para estes investimentos. Muito obrigado aos 4, foi um gosto e até uma próxima. Bom dia, até uma próxima.